A paz esteja convosco. Queridos amigos, estamos refletindo sobre o Evangelho do 29º domingo do tempo comum. Vamos pedir luz ao Espírito Santo que nos conceda a graça de poder discernir a vontade de Deus, reconhecer a sua presença na nossa oração e, em especial, nos nossos encontros com Cristo, e poder aprender do nosso Mestre Divino para poder sair e ser missionários no mundo que precisa da sua luz, da sua palavra e, sobretudo, da sua redenção. Santíssima Virgem Maria, nas tuas mãos colocamos também nossas reflexões para que nos permitas assumir esse compromisso missionário próprio do nosso movimento e da nossa fé. O Evangelho de hoje, queridos amigos, começa de uma forma muito especial, que já nos permite começar nossas reflexões, né? Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, desde o versículo 35. Começa dizendo: Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te vamos pedir. E já aqui podemos perceber que as coisas começaram mal, né? Sempre que nós chegamos na oração com o desejo de dizer a Deus o que tem que fazer, já começou mal, né? Já estamos em um espaço espiritual muito errado, porque não somos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu. Ele que conhece perfeitamente nosso potencial, nossas fraquezas, e conhece a melhor forma como nós nos desenvolveremos na vida espiritual e como chegaremos ao céu, né? Quando chegamos com nossos planos, projetos, que é sempre muito bom ter, mas chegamos com a exigência de dizer a Deus o que deve fazer, provavelmente vamos sair frustrados. Um pouco como a história de Marta, né? Também com boa intenção queria dizer a Deus a Cristo o que ele tinha que fazer, e as coisas não acabaram como ela esperava, né? Porque na atitude evangélica não é: Senhor, escuta, eu te falo o que deves fazer. É tudo oposto. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Uma atitude mais receptiva, mais atenta. Mas Cristo, com a sua paciência divina, fala para eles: o que quereis que vos faça? E eles responderam: que nos sentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda, na tua glória. E aqui os apóstolos representam dois desses clássicos substitutivos de Deus, né? Na vida espiritual, e para muitos escritores espirituais, os 4 clássicos que os encontramos também no Evangelho são riqueza, prazer, poder e glória, honra pessoal, né? São criações de Deus, mas que podem nos facilmente levar à idolatria. E eles especificamente estão pedindo pelos dois últimos, poder e glória. E faz sentido, né? Eles tinham uma noção do Messias de uma forma muito gloriosa. E eles estão perto deste Messias, desta figura potente na história de Israel. Era óbvio que estavam buscando um posto principal, né? Um poder e uma glória. Mas outra vez, era algo que eles queriam conquistar. Não era uma criatura que eles queriam usar enquanto les oferecia um caminho de santidade, enquanto les apresentava a Deus. Era algo que eles queriam agarrar, perdão a expressão, que queriam se apropriar, né? E pensemos, né? O poder e a glória, sim, é verdade, são substitutivos e facilmente podem nos levar ao pecado, mas são criaturas, e como criaturas têm uma bondade e têm uma razão de ser no nosso mundo. Só pensar na história, a nível humano, político, quantas pessoas assumiram o poder é a capacidade de fazer as coisas acontecer, se queremos colocar nessas palavras. E com poder, muitas pessoas na história da humanidade fizeram acontecer grandes coisas, né? Os direitos humanos, a liberdade dos povos, né? A conquista de grandes ideais na nossa sociedade. Mas não só a nível civil, também dentro da nossa espiritualidade. Pensemos nos santos. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha poder e ela sabia que tinha poder. E esse poder, bem usado, levou ela a conquistar grandes ideais, a poder anunciar o Evangelho da vida e do respeito humano.
do respeito da dignidade. São João Paulo II, outro homem que tinha muito poder e que sabia usá-lo, porque entendeu que esse poder, também como criatura, poderia ser uma ocasião de anunciar o Evangelho, e conquistou muitas coisas sem usar armas, sem pregar a violência, o poder. Dessa forma, nós também começamos a refletir sobre o poder, a autoridade que nós possuímos na nossa vida, familiar, social, possivelmente profissional. Temos uma ascendência sobre outras pessoas, pelo nosso cargo ou simplesmente pelas nossas virtudes. Poder. E honra. A honra, Santo Tomás define a honra como a bandeira da virtude. Algo assim como esse sinal de quando conquistamos algo se coloca uma bandeira para sinalizar uma conquista. Ele usa essa imagem nos dois sentidos. A honra, a glória que recebemos é como uma bandeira. Primeiro, que sinaliza uma conquista, uma virtude, mas ao mesmo tempo, e isto é muito importante, é uma bandeira que ajuda os outros a ver algo grande, algo que se conquistou. Poderíamos dizer em certo sentido que a honra não é tanto em referência para aquele que a possui, porque aquele que possui a honra, uma pessoa que é caridosa, que é atenta, que é muito humilde, é uma pessoa que já possui as virtudes, ele não precisa a glória dos outros. Mas os outros precisam desse exemplo. Então a honra não é algo que nós possuímos pela gente mesmo, é algo que podemos possuir para inspirar aos outros, né? Mas outra vez, voltando aqui ao nosso evangelho de hoje, poderíamos nos perguntar se este conceito de poder e de honra, era o que os discípulos de verdade estavam pensando. Não sei se eles podiam dizer que queriam estas coisas pelo benefício que trazeria a evangelização, ou simplesmente por uma tentação de primeiro lugar, de se achar que tinham direito daquilo. Uma vez mais, vemos que quando a gente busca mesmo os grandes ideais, mas por orgulho, por um sentido de egoísmo, nos corrompemos, contaminamos, né? Nos corrompemos nas nossas motivações. E facilmente podemos tornar as coisas santas criadas em ídolos. E não só fica aí. A corrupção da nossa alma depois contamina os outros. Porque uma pessoa que começa a viver a poder, a honra, que começa a viver suas próprias virtudes ou habilidades pessoais, sempre na autorreferência em si mesmo, buscando crescer mais, só pelo prazer de dizer que grande eu sou, sempre vamos corromper outros. Pensemos quantas pessoas com grandíssimas habilidades na nossa sociedade têm um poder de atração social grandíssimo, ou são supremamente inteligentes, têm uma capacidade de entender os problemas, ou talvez têm, pelas simples qualidades naturais, a capacidade de inspirar a outros, né? Mas desafortunadamente, quantos desses se perdem nos ideais mundanos e começam de forma autorreferencial a usar dessas habilidades? Quantos se corrompem, mas o problema também é quantos chegam a corromper outros, né? Habilidades que com certeza Deus criou para acrescentar a beleza do seu reino, para poder ajudar a muitos outros a chegar ao céu, e se tornam em causa de tropeço, ou de condenação. E nas nossas famílias, quantas vezes bons ideais de dinheiro, de estabilidade, de conforto, ou também simplesmente outro tipo de ideais espirituais, de poder ser fiel a Deus, de poder anunciar a sua palavra. E esses ideais, todos eles muito bons, criados por Deus, podem se tornar em causa de divisão interna. Sim, também pela fé, podemos chegar a ofender ou a nos distanciar dos nossos parentes, e não por uma questão de fidelidade a Deus, simplesmente, talvez, por uma questão de orgulho pessoal. Por isso, hoje é um momento para analisar e conhecer nosso coração. E aqui chega Cristo com o seu ensinamento supremo. Sabeis que os que parecem governar as nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Outra vez, a deformação do poder e da honra humana, que não só corrompe a alma daquele que a possui, mas
pode chegar a corromper a alma dos outros. Entre vós, porém, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. E aqui que interessante ver que em nenhum momento Cristo reclama, ou poderíamos dizer, se opõe a esse desejo de grandeza. Cristo não falou, não, vocês não podem querer essas coisas, não podem querer poder, honra, glória. Cristo nunca fala isso. Cristo, de fato, ensina o caminho certo para chegar a essa nossa aspiração de grandeza, que é a humildade, o serviço. Né? Em nossa atitude, poderíamos lembrar essa primeira parte do Evangelho de hoje. Chegamos com a atitude de escuta. Todas nossas orações são um pedido. Inevitavelmente, somos carentes por natureza. Então, vamos estar sempre pedindo, suplicando ajuda. Mas qual é nosso pedido? É confiante? É esse pedido que reconhece que Deus sabe melhor as coisas, que Deus sabe precisamente o que eu preciso. Então posso pedir, mas com atitude de escuta, me deixando surpreender pela resposta. Ou já vou com meu programa predeterminado. E se as coisas não saem como eu queria, provavelmente eu fico chateado, magoado e distante. Qual é minha atitude diante de Deus? Examino meu coração para poder purificá-lo e para poder chegar a Ele como aquele enfermo que busca seu médico divino, sabendo que Ele sabe o melhor tratamento, como aquele discípulo que se coloca aos pés do seu mestre para escutar e para aprender. E aqui no pedido nós podemos, na segunda parte, na segunda pergunta, podemos examinar nossos desejos. Porque vemos, estes apóstolos, no seu pedido, estavam pedindo algo justo e poderíamos dizer, até certo ponto, necessário para cumprir sua missão. Uma autoridade, um poder sobre as coisas, uma honra, uma capacidade de atrair. Tudo isso faz parte da criação e são bons, tanto enquanto os usamos para Deus. E aqui está a nossa pergunta. Primeiro, eu reconheço meus desejos e minhas qualidades. Eu tenho a capacidade e honestidade de coração para reconhecer os dons particulares que Deus me deu. Porque se eu os ignoro, provavelmente não os estou usando bem. Se eu não os reconheço, provavelmente eu estou investindo meu tempo e esses dons e essas habilidades no errado. Porque se eu reconheço esses dons, uma capacidade de fazer as coisas acontecer, de inspirar outros, de conduzir, provavelmente coisas tão concretas como a capacidade de organizar e programar, de sonhar em grandes projetos, de atrair pessoas para trabalharem juntos, de música, da palavra, da pregação. Talvez eu tenha uma capacidade social para alegrar a vida dos outros. São todos esses dons que, se eu reconheço, vou saber usá-los bem e não vão ser causa de perdição. Os reconheço. Segundo, os uso bem. E a terceira pergunta, falávamos da intenção. E aqui na intenção, nos unimos a essa intenção de Cristo em cada momento da sua vida. Tudo o que ele fazia era para resgate do mundo para Deus. Tudo o que ele fazia era para salvar a humanidade. E nós fazemos parte dessa missão. Nossa vida não é só para a gente. Nossa vida não é só para nós chegar ao céu. E isso já é importante, mas não é só isso. Nossa vida é para poder levar conosco muitíssimos outros irmãos que estão buscando a salvação. Eu reconheço isso, que até o ato mais pequeno e mais humilde, e até poderíamos dizer, ainda mais os atos pequenos e humildes, se tornam em ocasião de salvação para o mundo inteiro, para o resgate de muitos.